Quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física e o nosso tema agora é gravitação. Objetivos: compreender os conceitos das leis de gravitação de Kepler e de Newton, que é a lei da gravitação universal. Vamos lá, vamos começar com as leis de Kepler. No caso, são 3 leis de Kepler. A primeira lei a gente conhece como lei das órbitas. O que ela diz? A trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica e o Sol localiza-se em um dos focos dessa elipse. Então, no caso, essa primeira lei ela só descreve o formato da trajetória dos planetas que orbitam o Sol. Mas, primeiramente, o que é uma elipse e o que são os focos dela? Uma elipse é como se fosse um círculo achatadinho, né? Então ele não é perfeitamente circular. Se eu pensar nele como um centro, cada ponto vai ter uma distância diferente dele. Então a gente não trabalha com o centro, mas sim com os focos de cada curva lateral. Então eu tenho um foco, aqui no meu exemplo que eu chamei de F1, e tem um foco que eu estou chamando de F2. O que essa lei descreve é que o Sol ele vai ficar localizado em um dos focos, enquanto os planetas orbitam ele em trajetórias elípticas. No caso, se você reparar, existem períodos do ano que você tem o planeta mais próximo ao Sol e tem períodos que ele está mais afastado do Sol. Então os planetas eles não orbitam o Sol em trajetórias circulares, eles não estão sempre à mesma distância do Sol. Em cada momento ele pode estar numa distância diferente, ora mais afastado, ora ele vai ficando mais perto do Sol. Além disso, se você reparar, os pontos extremos na lateral, na direção que liga os dois focos, ele vai representar os pontos mais próximos do Sol e o ponto mais distante do Sol, e a gente nomeia esses pontos da seguinte maneira: o ponto mais perto que o planeta passa na sua trajetória, né, passa do Sol, a gente chama de periélio. E o ponto mais distante que ele está do Sol na sua trajetória, a gente chama de afélio. Então, periélio seria perto do Sol, afélio seria o afastado do Sol. No caso, ele tem várias distâncias com relação ao Sol durante o ano, porém o periélio é a mais próxima de todas e o afélio é a mais distante de todas. Segundo a lei de Kepler, a gente chama de lei das áreas. O que essa lei diz? A reta que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais no plano da órbita. Como assim, né? Então imagina que a gente tem aqui o Sol, o planeta e a órbita dele. Vamos supor que a gente pegue uma linha entre o planeta e o Sol, de maneira que quando ele vai se movendo, essa linha vai varrer uma certa área na sua trajetória. Por exemplo, nesse trecho aqui, passou um determinado tempo, varreu uma área ali. Vamos supor que em outro momento, o planeta ele saia de um ponto e vá ao outro, num outro intervalo de tempo que eu estou chamando de ΔT2. E ele também vai varrer uma área. Essas áreas formam figuras diferentes, não é a mesma figura. Mas o que pode acontecer é, o que uma compensa nesse comprimento aqui lateral, a outra pode compensar na vertical. É claro que horizontal e vertical aqui eu estou usando como sistema de referência a minha tela. Então eu tenho figuras com formas diferentes, mas que elas podem representar a mesma área. Aí o que essa lei diz é, se as áreas varridas forem iguais, pode ser em momentos diferentes, é claro, isso implica que o tempo que o planeta demorou para se deslocar foi igual também. Então essa é a lei das áreas. Se aqui ele varreu a mesma área que nesse trecho, ele levou o mesmo tempo. Então essa é a segunda lei de Kepler. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. O quadrado da distância de translação de um planeta ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Vamos lá, o que isso daí quer dizer? Resumindo, né? Raio médio é a distância média que o planeta está para o Sol. Tem planetas que ficam mais próximos do Sol, tem planetas que ficam mais distantes. De acordo com essa lei, quanto mais distante o planeta estiver,
maior será o período de translação dele, ou seja, mais tempo ele vai levar para completar uma volta em torno do Sol. Então, se eu tiver um planeta mais próximo do Sol, ele completa uma volta mais rápido. Se ele está mais distante, ele demora mais para completar uma volta. Só que além disso, foi colocado em detalhes, né, a proporção exata necessária. Então vamos ver aqui a situação. Ali a gente tem o Sol e um planeta orbitando ele. Primeiramente, o que é essa distância média? Se você pegar essa linha aqui que liga os focos, a distância mínima é a distância do Sol até o periélio, a distância máxima é a distância do Sol até o afélio. O que a gente chama de distância média, o raio médio de órbita, é a média desses dois valores, dessas duas distâncias. No caso, é a soma delas dividido por 2. Então, o raio médio não quer dizer que o planeta ele vai ficar sempre àquela distância, mas, como o nome já diz, é uma média dessas distâncias que ele possui aí na trajetória. Então, colocando em forma de equação esse enunciado, o que nós temos é o período ao quadrado, ele é diretamente proporcional ao raio médio da órbita ao cubo, ou seja, um dividido pelo outro é igual a uma constante, onde essa constante ela é referente ao tipo de órbita que se tem. Então todos os planetas que giram em torno do mesmo Sol possuem essa mesma constante de órbita. Se eu estiver falando de um outro Sol e outro planeta que orbite ele, aí essa constante aí tem o seu valor próprio para aquela órbita. Então não é uma constante universal. Comparando dois planetas que orbitam o mesmo Sol ou dois satélites que orbitam o mesmo planeta, isso também pode servir. Então no caso o que a gente tem aqui é que t ao quadrado sobre r ao cubo é igual a uma constante, onde essa constante está associada ao astro que centraliza, entre aspas, a órbita. Então no caso aí do exemplo que a gente falou anteriormente, era o Sol centralizando a órbita e tinha um planeta Terra, mas tem outros planetas que também orbitam esse Sol. Se eu for comparar a órbita desses outros planetas com a da Terra, eu posso, através dessa relação, pois essa constante é a mesma. Então o que a gente pode afirmar, já que esse valor aqui é o mesmo para todos os planetas que orbitam o Sol? É que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo de cada um deles vai ter que ser igual. Então se eu comparo dois planetas A e B que orbitam o Sol, t ao quadrado do A sobre o raio ao cubo do A é igual a t ao quadrado do B sobre o raio ao cubo do B. Então a gente consegue fazer essa comparação. Mas dá para a gente ajustar isso aqui de maneira a ficar um pouquinho melhor e matematicamente fica mais fácil da gente trabalhar. Pois período e raio médio geralmente tem valores muito grandes, né? Então a gente tem que saber se adaptar dependendo de como vem. Então, um jeito interessante da gente fazer isso é colocar todos os períodos para um lado e os raios para o outro. Então o que eu fiz foi pegar esse período ao quadrado que está multiplicando desse lado da igualdade e trouxe dividindo, e o raio ao cubo de A que está dividindo eu passei multiplicando para o outro lado. E quando eu tenho uma fração onde o de baixo e de cima estão ao quadrado, ou o de baixo e de cima estão ao cubo, eu posso colocar um sobre o outro e colocar esse resultado ao quadrado ou ao cubo, de maneira que ficaria desse jeito aqui. TA ao quadrado, TA sobre TB ao quadrado é igual a RA sobre RB ao cubo. Deixando dessa maneira, matematicamente nos ajuda quando a gente tem que comparar a órbita de dois corpos celestes que vão orbitar o mesmo Sol, ou de dois satélites que orbitam o mesmo planeta. A gente pode usar essa mesma comparação. Lei da gravitação universal. Dois corpos quaisquer se atraem com uma força cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, esse é o enunciado, mas vamos tentar simplificar essa ideia. Todo corpo que tem massa tende a atrair outros corpos que também têm massa. E essa atração depende do valor do produto de suas massas. Então, quanto maior for o valor desse produto, mais intensa é a atração. Então, se eu pegar dois objetos com massas muito pequenas, a atração gravitacional entre eles é muito pequena também, praticamente desprezível. Mas se a gente está falando de algo com dimensão de um planeta,
né, ou de um satélite como a Lua, por exemplo, aí a atração gravitacional é bem mais significativa, pois o produto entre as massas será relativamente grande. Então uma pessoa, ela vai atrair gravitacionalmente outra pessoa? Em teoria vai, mas essa atração é tão pequena que a gente nem considera. Mas uma pessoa atrai com muito mais intensidade o planeta, assim como o planeta atrai a pessoa, terceira lei de Newton, né? Mas o que compensa aí nesse produto é que a massa do planeta é enorme. Então o produto das massas vai ter um valor significativo. Só que não é só isso que vai definir. A distância também define. Então quanto mais distante, menos forças eles vão fazer um no outro. Então quanto mais próximo tiver esses dois corpos, maior a intensidade da atração gravitacional entre eles. Então seria mais ou menos assim. Vamos supor que eu tenho a Terra, tenho a Lua, cada um com a sua massa, que eu chamei de emissão Mzinho, e tem o raio de órbita ali entre eles, que eu chamei de Rzão. O que esse enunciado acaba descrevendo é uma proporção entre o produto das massas e a distância ao quadrado. Mas a força é de atração, ou seja, a Lua vai atrair a Terra, assim como a Terra atrai a Lua. Quem faz maior força? De acordo com a terceira lei de Newton, elas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então a força que a Terra faz na Lua tem a mesma intensidade que a força que a Lua faz na Terra. E essa força a gente tem como calcular. Colocando esse enunciado em forma de equação, o que a gente obtém é o seguinte, ó. A força gravitacional entre dois corpos com massa, ela é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à distância entre eles ao quadrado. E o fator de proporção a gente representa pela letra G maiúsculo, que é a constante de gravitação universal. Ela vale para a força de atração para qualquer corpo que a gente estiver citando. E esse valor ele é aproximado a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Campo gravitacional. Vamos pensar no campo gravitacional da Terra. Eu vou usar como exemplo essa situação que a gente colocou. A Terra e a Lua. O campo gravitacional ele é de um corpo. Então eu estou usando a Lua só para a gente comprovar como que a gente mede o campo gravitacional da Terra. Ele vai sair da seguinte relação. O que a gente chama de peso é a massa do corpo que está sofrendo com esse campo gravitacional vezes a gravidade sobre ele. E a força gravitacional está associada à atração também. Então as duas são basicamente a mesma coisa. Só que aqui está embutido já uma série de informações sobre o campo gravitacional de um único corpo, que é o que a gente chama de gravidade. Então o que a gente vai fazer é descobrir como que a gente calcula a gravidade de um planeta ou de um corpo qualquer com relação à posição que a gente está observando. Então eu vou substituir as equações de cada uma delas. O peso é a massa vezes essa gravidade que a gente está tentando descobrir, e a força gravitacional vista pela lei da gravitação universal eu coloquei aqui do lado. E se você reparar, ó, quem está sofrendo essa força, pelo que a gente está observando, é o mesmo corpo que é a Lua. Então, essa massa acaba aparecendo dos dois lados da igualdade, então eu posso simplificar. E o que sobra para a gente é o seguinte: a gravidade do planeta é igual à constante de gravitação universal vezes a massa do próprio planeta que está gerando esse campo, dividido pela distância ao quadrado que a gente está falando aí com relação ao centro desse planeta. Pode ser na superfície, pode ser mais afastado sem problema nenhum. O que vai acontecer é que essa gravidade muda com a distância. Quanto mais distante do planeta, menor é esse campo gravitacional. Campo gravitacional na superfície. Aí sim, a distância que a gente vai falar é do centro do planeta até a superfície. Então a gente não vai se distanciar mais, porque a gente quer nesse entorno aqui. A gravidade, pensando em qualquer distância, é Gzão, Mzão sobre R ao quadrado. Se eu tiver que descobrir a gravidade na superfície, basta substituir esse R pelo próprio raio do planeta que eu estiver falando. No meu caso aqui eu representei como Rzinho. E aí a gente descobre a gravidade na superfície. A gente sabe que para o planeta Terra, trabalhando com esses valores, dá ali em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Velocidade orbital, né? Vamos pensar no seguinte, vamos trabalhar com uma órbita da Lua sendo próxima de uma órbita circular com relação à Terra, ou vamos trabalhar com o conceito de média. Então você tem a força de atração gravitacional entre eles, que é o que mantém a Lua em sua órbita, senão ela ia estar vagando aí no espaço. E ela está a uma certa distância r do planeta, né, em todos os momentos. Cada um com a sua massa, como a gente viu anteriormente. Para descobrir a velocidade de órbita, a gente tem que entender o seguinte: a força gravitacional é que mantém esse movimento aí de órbita da Lua, que é um movimento aí próximo ao movimento circular. Logo, como ela é a única força que está fazendo isso, ela é uma força resultante centrípeta, ou seja, a força resultante centrípeta aqui no movimento da Lua é igual à força gravitacional entre ela e a Terra. Então, se a gente destrinchar essa equação, a gente consegue descobrir a velocidade de órbita. Tipo assim, força centrípeta é mv² sobre r, que é o raio desse movimento. E a força gravitacional é gzão, mzinho, sobre r ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer é simplificar algumas coisas e isolar a velocidade, né? Por exemplo, a massa mzinho, que é a própria massa da Lua, ela acaba aparecendo dos dois lados da igualdade. E o r, que é o raio da órbita ali, ele também aparece, só que aqui ele está ao quadrado. Então eu posso simplificar esse r aqui com um dos r's que está lá do outro lado, mas ainda vai sobrar um. Então no final, o que eu vou ter depois de simplificar é essa relação. E para descobrir a velocidade de órbita, como ela está aqui ao quadrado, basta eu tirar a raiz quadrada. Então a gente já destrinchou o raciocínio para chegar nesse fator, mas quando a gente precisar calcular a velocidade de uma órbita, basta seguir essa relação aqui, ó. Gzão vezes mzão, que é a massa do próprio planeta que está gerando esse campo, dividido por r, tudo isso na raiz quadrada. Período orbital. O período está associado ao tempo que ele vai levar para completar uma volta, né? No caso, no meu exemplo, a Lua seria o tempo que a Lua leva para completar uma volta em torno da Terra. Como que a gente vai definir o valor desse período? Como a gente considera que o movimento ele é perfeitamente circular, nesse tipo de aproximação, quer dizer que a velocidade ela será sempre igual. Então a gente pode trabalhar com o conceito de velocidade média, né? Pensando dessa maneira, no movimento circular, o tempo de uma volta ele está associado ao deslocamento de uma volta. E o deslocamento de uma volta é 2πr, que é o comprimento de uma circunferência. O tempo de uma volta é o que a gente chama de período, que é o que a gente está tentando ver como calcula aqui. Então, para a gente descobrir isso, basta pegar o período que está dividindo, passar multiplicando, e o v que está multiplicando a gente passa dividindo. E a velocidade da órbita a gente viu na situação anterior. Só que aqui, como ela está dividindo, a gente vai colocar ela, que é uma fração, invertida. Então, no caso ali é uma raiz, onde quem estava em cima foi para baixo, quem estava embaixo foi para cima. Então, o período é igual a 2πr vezes a raiz de r dividido por g vezes m. No caso, para a gente deixar um pouco mais simples, a gente junta esse r que está aqui fora com o lá de dentro. Para a gente pegar um r que está fora da raiz e jogar lá dentro, basta a gente jogar lá dentro ao quadrado, que aí não tem problema nenhum. Se eu jogo um r ao quadrado lá dentro e já tenho um r, vai ficar r ao cubo. Então a forma mais simplificada da gente observar o período orbital é dessa maneira. Ele é igual a 2π vezes a raiz de r ao cubo dividido por g vezes m. Então quando a gente for calcular o período de órbita de algum planeta ou de algum satélite, a gente pode utilizar essa relação aqui. Velocidade de escape, que é a velocidade que você tem para que um objeto escape, né, como o nome já diz, do campo gravitacional de um planeta ou de uma estrela que seja. Né? Então, como que a gente faz para ver isso? A gente usa o conceito de conservação de energia. A energia mecânica final tem que ser igual à energia mecânica inicial, onde as energias que estão associadas aí são energias de velocidade e energia gravitacional. Pensando na situação final e inicial. A inicial, você tem
a gravidade, né, fazendo essa energia potencial, impedindo que ele adquira movimento, né, de afastamento, se libertando dessa órbita. Se ele consegue se libertar, é porque a energia mecânica final deixou de ser gravitacional e passou a ser um movimento solitário, né, que a gente chama de energia cinética, né, energia de movimento. Então a gente vai ter que ter uma transformação de energia gravitacional em energia cinética. A energia gravitacional que tinha inicial a gente chama de mgh, massa vezes a gravidade vezes a altura. A energia cinética que se transformou, não tem mais energia gravitacional no final, ele escapou da órbita, é mv ao quadrado sobre 2. Repara, ó, que se a gente substitui o conceito de gravidade, que a gente observou anteriormente, a equação ficaria dessa maneira. O g é igual a g mzão sobre r ao quadrado, e a altura representa a distância entre eles, que a gente chamou de r, que é o raio da órbita. E visto dessa maneira, a gente pode simplificar essa equação. Os m's eles aparecem multiplicando dos dois lados, né, que é a massa do corpo em questão, que está orbitando. Você tem também o r, que está multiplicando e dividindo, só que aqui ele está dividindo ao quadrado, tem ele vezes ele, né? Então eu simplifico um, mas ainda resta o outro. E a velocidade de escape é essa velocidade aqui que ele vai adquirir depois que se libertar do campo gravitacional. Então, para a gente descobrir essa velocidade, basta a gente isolar o v. Primeiro a gente começa tirando 2, que está dividindo ele, e passando para o outro lado, multiplicando. Porém, ela aqui ainda está ao quadrado. Então, para a gente descobrir a velocidade, basta tirar a raiz quadrada. Então, a gente tem que a velocidade de escape é a raiz de 2 vezes gzão vezes a massa desse corpo, que no caso aqui no meu exemplo é a Terra, dividido pelo raio de órbita. Então é assim que a gente determina uma velocidade de escape. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e bons estudos!